Você quer trabalhar como social media, mas não sabe como iniciar na carreira? Então essa aula é para você. Seja muito bem-vindo. Vamos todos chegando, entrando devagarinho. Pega seu papel, a sua caneta, porque hoje eu vou te dar o passo a passo para você conseguir se consolidar na carreira de social media e trabalhar única e exclusivamente com isso. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Paola Mello, trabalho como social media há 3 anos, atuo no mercado de marketing digital há mais de 10 anos. E eu vou contar para você exatamente aquilo que eu fiz para que hoje eu trabalhe única e exclusivamente com isso. Trabalho de onde eu quero, a hora que eu quero, tenho a liberdade de escolher como e quando eu trabalho. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar para vocês, estou aqui com a minha colinha, já preparei a aula, os 7 passos que eu fiz para hoje trabalhar única e exclusivamente com isso, tá bom? Então, o que é muito importante? Essa aula é para você que já trabalha como social media, mas que ainda não consolidou o seu negócio. Então, que está começando, conseguiu um cliente, mas ainda não se firmou, o negócio não cresceu, você não consegue viver única e exclusivamente disso, certo? É para você também que não trabalha como social media, trabalha por conta de outra pessoa, trabalha como CLT, como nós dizemos no Brasil, mas que você procura uma profissão, uma carreira que te dê mais liberdade, tá bem? Então, mesmo que você não saiba nada, absolutamente nada de marketing, não saiba nada sobre gestão de redes sociais, sobre social media, essa aula é para você também, tá bom? É para as mamães também, porque eu sei que tem muitas mulheres que me seguem aqui, que são mulheres que querem conciliar, né, a carreira, mas que querem conciliar com a maternidade, e essa é uma profissão que te permite isso, tá bom? Então, se você está em alguma dessas posições, essa aula é para você. Toma nota, depois vai ficar aqui no replay se você precisar assistir de novo, tá bom? Então, vamos para o que interessa, que é a nossa aula. Marquei aqui 7 passos, vou passar o passo a passo para você aprender como iniciar nessa carreira, tá bom? Então são 7 passos. Pega o papel, pega a caneta na mão para você apontar tudo, anotar tudinho e não perder nada, tá bem? Então vamos lá. Para você iniciar numa carreira, independente se é de social media ou outra carreira, uma coisa que é muito importante é você estudar. Esse é o nosso primeiro passo, é estudar. E eu marquei algumas coisas aqui que são conteúdos, vou falando devagar aqui para vocês conseguirem apontar, que são coisas importantes que você precisa ter, que você precisa aprender, ter noções. É claro, você não precisa ser expert e aprofundar em absolutamente tudo, mas é importante que você tenha noções, tá bom? Há coisas que você precisa realmente aprofundar e há coisas que são noções. Então, o nosso primeiro passo é: vou começar na carreira de social media. Resolvi que quero ter uma profissão que me permita trabalhar de onde eu quero, que trabalhe a partir da internet, que trabalhe pelo celular. Essa carreira é social media. A primeira coisa que você vai fazer é estudar. O que você vai estudar, o que você precisa aprofundar e aprender. Conceitos de marketing. Não estou falando para você aprofundar como se fosse fazer uma faculdade de marketing, mas é importante você entender os conceitos, termos que nós usamos, processos de marketing. É importante você ter essa noção. Por quê? Porque social media é uma função dentro desse mundo de marketing digital. Então é importante você começar a estudar sobre isso, tá bem? Além disso, estudar sobre estratégia digital, sobre criação de conteúdo. Isso é uma coisa que você precisa aprofundar. O social media, ele não é um fazedor de posts, ele é um estrategista digital. Ele cria uma estratégia de conteúdo para juntar, encontrar na internet a empresa ou a pessoa que está ali, né, de repente um influencer, com a pessoa com potencial cliente. É essa estratégia de conteúdo digital que vai fazer as pessoas se unirem na internet. Então, o social media não é um fazedor de post, ele é um estrategista digital. E isso é um tema dentro desse bloco de estudo que você precisa aprofundar, tá bom? Além disso, estudar sobre técnicas de conversação, de persuasão, sobre storytelling. Para quem não sabe, storytelling é a arte de contar a história. Então, há maneiras de contar uma história que atrai as pessoas, né? Então, estude também sobre isso. Sobre humanização, né? Hoje as pessoas se conectam com pessoas. Antigamente, o que acontecia? Nós contratávamos um serviço
Nós só queríamos saber se aquele serviço resolvia o nosso problema. Hoje não. Hoje você quer saber quem está por trás da marca, quem é aquela pessoa, quais são os princípios. Você se conecta com a pessoa, certo? Então é importante você estudar também sobre humanização de marca, por exemplo, ok? Tom de voz, sobre persona, né? Persona, avatar, que é um termo muito conhecido no marketing digital, né? Para você entender com quem você precisa se conectar, quem é o seu potencial cliente. Então, estudar sobre persona, sobre mapa da empatia, ter noções sobre designer, né? Então, não que você precise aprofundar e falar, meu Deus, eu preciso ser a pessoa que faz o melhor designer do mundo para fazer um post maravilhoso. Não. Hoje tem muita ferramenta que mesmo quem tem dificuldade consegue fazer um design. Só que você precisa ter noções disso, né? Nem que sejam noções básicas sobre edição de imagem e edição de vídeo, ok? Técnicas de escrita, porque há maneiras de escrever, de comunicar, e muito se fala sobre SEO, né? SEO, e noções de tráfego pago, né? Então, esse é o primeiro bloco. A primeira coisa que você precisa fazer é estudar, ter essa noção desses conceitos, dessas coisas, que isso vai te ajudar a você desenvolver a sua carreira, tá bem? Então, o primeiro bloco, estudar. Conceitos de marketing, estratégia digital e criação de conteúdo, técnica de conversação e persuasão, storytelling, tom de voz, humanização, persona, mapa da empatia. Talvez você esteja ouvindo falando assim, meu Deus, quanta coisa, Paola. Mas tudo isso são termos, são técnicas, estratégias, né? Tudo que você precisa para você desenvolver e aplicar a profissão, tá bom? Outra coisa que é muito importante dentro desse bloco de estudo, e que eu vejo que acontece muito com meus alunos, a internet é um mar de informação. E às vezes a gente consome tanta informação, mas tanta informação, que a gente fica confuso. Ao invés de ajudar, o que acontece? A gente fica mais atrapalhado. Nós não sabemos. Cada um tem um estilo de falar, cada pessoa na internet ensina de uma maneira, e isso vai deixando a gente confuso. Então, na hora de você estudar, defina 2, 3 pessoas que são players no mercado, que você se identifica com a forma dessa pessoa ensinar, e siga essas pessoas. Não comece a seguir 15, 20 pessoas, consumir todo o conteúdo dessas pessoas, que você vai ficar muito confuso. Escolha 2, 3, no máximo 4, para você acompanhar, aprender e seguir as tendências do mercado, tá bom? Outra coisa que é muito importante ainda dentro do bloco de estudo, é o primeiro passo, tá? Dentro desse bloco de estudar, é muito importante você entender sobre a rede social. Muitas pessoas falam para mim assim, eu vou trabalhar com rede social porque eu adoro rede social, porque eu vivo na rede social. Você ter o olhar de utilizador é diferente de você ter o olhar de um profissional que trabalha com isso. Então, é importante você aprofundar nesse seu conhecimento sobre as redes sociais. Então, por exemplo, você entender como o algoritmo funciona, o algoritmo do Instagram, o algoritmo do Facebook, estudar outras redes sociais, né? Não existem só essas redes sociais, mas dependendo do tipo de negócio, é interessante que a empresa ou a pessoa esteja no TikTok, esteja no Pinterest, esteja no LinkedIn. Então é importante você entender o funcionamento dessas redes sociais. Olhar para as redes sociais e estudá-las não com o olhar de utilizador, mas como de um profissional que precisa extrair o melhor que pode da rede social, entender qual é a função, a funcionalidade de cada rede social e entender como funciona, tá bom? Então esse é o nosso primeiro bloco, que é o bloco estudar. Já aí já é bastante coisa, né? Conforme vocês forem estudando, uma coisa que não pode acontecer, que eu passei por isso, que é a síndrome do eterno aprendiz. Eu tinha mania de estudar, estudar, estudar e nunca colocar nada em prática. Eu só estudava, porque eu não me sentia preparada. Então eu estudava, 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 não, ainda não estou preparada, ainda não vou começar. Eu estudava, estudava mais, só que é tão dinâmico esse mercado que a gente estuda e as coisas vão mudando, o algoritmo muda, a rede social muda, enfim. Então você não pode ter essa síndrome de só estudar e não fazer. Tenha atenção a isso, tá bom? Tem que encontrar um equilíbrio. Depois que você estudou, aprofundou, começou já a entender como que funciona, o segundo passo para você iniciar e trabalhar como social media é você definir um nicho de mercado. Atenção, isso não é obrigatório, mas é bom e eu vou explicar para quem é bom.
É bom, por exemplo, para aquelas pessoas que já trabalharam em outros segmentos, em outros nichos de mercado e já têm um conhecimento desse mercado. Então, por exemplo, vamos supor que eu não fosse da área de marketing, que eu trabalhasse, fosse corretora, trabalhasse no mercado imobiliário. Cansei da vida do mercado imobiliário e vou me tornar social media. Eu conheço o mercado imobiliário, eu já atuei nessa área do mercado imobiliário. Então, seria muito interessante se você definisse isso como um nicho, porque você já conhece esse mercado, já conhece as dores, sabe como funciona, tem familiaridade, para você vai ser mais fácil, né? Isso vai te trazer até um empoderamento, né? Porque você já veio desse mercado, você conhece esse mercado, você pode trabalhar para ser social media de outros corretores, por exemplo, de corretoras e aí por diante, tá bom? Então, vou dar alguns exemplos de mercado. Imobiliário, para advogados, então mercado jurídico, né? De repente você é um advogado e não quer, conheço pessoas que eram advogados e não trabalham mais com isso, trabalham como social media e atendem advogados hoje. De repente você era do mercado de beleza, cabeleireira, manicure, não sei. É interessante nichar, definir um nicho para você atender, quando você tem esse conhecimento, quando você já veio de um mercado e já tem esse conhecimento, tá bom? Se você não tem, de repente você fala, não, eu já estou em tanto mercado, Paola, eu já trabalhei em imobiliário, em beleza, em restaurante, eu tenho pouco conhecimento, mas de várias coisas. Nesse segundo passo, que é definir o nicho, o que eu digo para você é, não escolha um nicho, esteja aberto para experimentar. Por quê? Porque é importante não só você escolher o nicho, mas você fazer alguma coisa que você gosta. Quando você trabalha como social media, uma das grandes vantagens é justamente essa, é você trabalhar de uma forma que você gosta e com aquilo que você gosta. E a melhor maneira de você descobrir qual é? É literalmente experimentando. Então você pode fazer captação de clientes, por exemplo, de salão de beleza, pode fazer de restaurante, pode fazer de prestador de serviço, né? E aí você experimenta e entende o que daqueles clientes que você já atendeu, daqueles nichos, o que você mais gostou. E aí você depois, lá para frente, começa o que a gente fala que é nichar, né? Estabelecer que vai trabalhar só com aquele nicho. Se você não fizer isso, também não tem problema. Eu fui uma pessoa que comecei com um nicho e depois eu percebi que também gostava de outras coisas e hoje eu tenho um cliente de vários tipos, né? Então eu comecei com saúde, tinha muito cliente médico, então tinha dentista, tinha pediatra, tinha psicóloga e aí por diante. E depois eu percebi que eu queria abrir esse leque, tá bom? Há alguns nichos que eles valorizam que você seja especializado. O nicho de saúde é um deles. Um médico que vê que você atende só o nicho de saúde, ele valoriza mais do que um generalista, tá bom? Mas não é uma obrigação, é só uma dica mesmo para vocês. Então, primeiro passo, estudar. Segundo passo que a gente falou agora, definir um nicho de mercado. O terceiro passo, que talvez seja o que mais dói, né? É o treinar. Tudo que você aprendeu, você precisa colocar em prática. O social media, né? Se alguém ainda tem dúvida aqui, ele vai, além de ser o estrategista, ele está fazendo o gerenciamento da rede social. Então, qual é o melhor cartão de visita que você pode ter e qual a melhor forma de você treinar? É você estando nas redes sociais, mas não como você está como pessoal, né? É você ter um perfil profissional. É o que eu chamo de perfil urgência, né? Que é quando você começa, agência, você é a única pessoa da sua agência. Eu chamo de urgência. Então, seria você colocar esse aprendizado que você teve em prática. Qual a melhor maneira? Crie um perfil profissional na rede social. Começa com o Instagram e com o Facebook, por exemplo, e aí vai para outras redes sociais à medida que você entende que faça sentido, tá bom? LinkedIn, TikTok, enfim, aí por diante. Mas comece a colocar em prática o que você aprendeu. Então, testa imagens, testa vídeos, testa copy, que é o texto, começa a fazer testes. Só que não é o teste pelo teste, não é teste a pagar, é você construir um perfil profissional. Esse é o seu terceiro passo. Por quê? Porque isso vai ser o seu portfólio futuro. A hora que você começar a falar para as pessoas que você trabalha com isso, as pessoas vão ficar, você trabalha com isso? Qual que é a melhor maneira de você mostrar para as pessoas que você trabalha e que você é profissional? É mostrar a sua rede social. Então é importante que você invista na rede social profissionalmente,
mas lembrando que isso vai ser o seu portfólio, o seu cartão de visitas, tá bem? Esse é o terceiro passo. Coloque então as estratégias que você aprendeu, nada melhor do que testar, e isso vai ser para o cliente, quando você vai prospectar um primeiro cliente, eu lembro que muitos me perguntavam, mas você já atende quem? As pessoas querem saber se vai ser o primeiro ou não, mais ou menos assim. Se é um primeiro cliente, não tem mal, mas você precisa ter esse cartão de visita. Olha a diferença de chegar um social media e falar, olha, para algum conhecido, olha, comecei a trabalhar como social media, que bacana então. E não apresentar absolutamente nada, não mandar o link de uma rede social, um link de um WhatsApp Business, enfim, né, profissionalizar o negócio, do que um profissional que tenha tudo isso. A pessoa vai olhar e vai falar, bom, essa aqui é mais profissional. E ela vai ver a qualidade já do seu trabalho. Vai ver que já tem um designer profissional, que já trabalha com as hashtags, que tem uma legenda, que tem um CTA, são termos aqui de marketing, mas que depois vai ser bem comum para vocês. Então, as pessoas veem a diferença de quem trabalha profissional e de quem não trabalha. Não adianta você falar que trabalha como social media, que faz gestão da rede social das pessoas, se você não faz nem a sua, tá bom? Então, esse é o terceiro passo. Treinar e treinar com a sua rede social. Quarto passo. Já que você fez a sua rede social, está treinando, é hora de divulgar o seu trabalho. É dar a boca e falar para o mundo que você trabalha com isso. Não adianta você achar que o primeiro cliente, que as pessoas vão olhar para você e vão, olha, quero ser o seu cliente. Não funciona assim, gente. Você precisa ir atrás do cliente, principalmente se você está começando. Você lembra? Tu tem conta para pagar, tem um monte de coisa para resolver. Você tem que falar, você tem que expor, né? Se o mundo não sabe que você trabalha com isso, ninguém vai te contratar. Então, você lá no passo 3 começou a treinar com a sua rede social. No quarto passo, você vai divulgar esse trabalho. Vou dar algumas dicas aqui para vocês de como que vocês podem divulgar o trabalho, tá bom? A primeira coisa que eu fiz foi listei as pessoas que eu conhecia, que eu achava que fazia sentido trabalhar com isso. Por exemplo, pessoas que já tinham negócio, né, que era do meu ciclo, mas tinha negócio, que eu falei, bom, essa pessoa aqui faz sentido, ela vai precisar do serviço. Mas de repente você é uma pessoa que não tem todo o seu ciclo de relacionamento, ninguém tem um negócio, ninguém, né, o pior cenário. Ninguém nem gosta de rede social. Não tem mal. Você vai falar para essas pessoas que você começou a trabalhar com rede social, com gestão de rede social, está trabalhando como social media, vai divulgar o link das suas redes sociais para essas pessoas e vai pedir para essas pessoas divulgarem para as pessoas que elas conhecem. Por quê? Normalmente, os seus primeiros clientes vão ser as pessoas que confiam em você. Então, é aquela pessoa que já confia de outra relação que ela tem com você, né? Então, porque é um amigo, porque já trabalhou em outra ocasião e conhece a qualidade do seu trabalho, como você é profissional, como você é responsável, e essa pessoa vai confiar em você. Depois, essa pessoa vai te recomendar. Eu tive muitos clientes que uma amiga minha me indicava. Ela ia no dentista e indicava para dentista. Ia na manicure e indicava para manicure, mesmo. Então, fale para os seus amigos e fale para os seus amigos falarem para a própria rede de contatos dele. Isso é uma maneira muito boa de você conseguir os primeiros clientes. Depois disso, há algumas outras formas, tá bem? Por exemplo, você pode entrar nos grupos do Facebook e começar a apresentar o seu trabalho. Existem vários grupos, e aí vai daquilo que você quer trabalhar, né? Grupo de coaching, grupo de mães, grupo de empreendedores, de restaurantes, do comércio local, de onde você vive, enfim, tá bom? Há também você tentar fazer parcerias, por exemplo, com outras empresas, com outros amigos e aí por diante, né? Usar a sua rede de contato, mas também usar o contato do comércio local. Há sites também que são especializados em você conseguir trabalho que a gente fala de freelancers, né? Então você entra numa plataforma, a pessoa tá, olha, estou procurando alguém que faça artes para mim, faça gestão de rede social. Esses sites são, vou dar alguns nomes aqui para vocês. Orkana, Jet Ninjas, freelancers.com. Eu consegui já bastante trabalho no começo, eu ia muito nesses sites. Eu tinha uma rotina mesmo de ir lá e mandar proposta para as pessoas para conseguir clientes, tá bom? Você pode usar o seu próprio LinkedIn, né? E você pode, por exemplo, se você souber, né? Lembra que lá no estudo a gente falou um pouquinho sobre aprender sobre anúncios. Se você souber, você pode fazer anúncios também para você capturar leads, para você vender o seu serviço, tá bom? Então, esse é o quarto passo, é você divulgar o seu trabalho.
tá bom? Primeiro passo, relembrando, estudar, né? Toda aquela listinha que eu dei para vocês. Segundo passo, definir um nicho de mercado. Terceiro passo, treinar com a sua própria rede social, começar a produzir conteúdo e começar a montar um portfólio online, né, com a sua rede social. O quarto passo, divulgar o seu trabalho. Passei aqui algumas maneiras de você divulgar, se você não faz ainda, comece a fazer. É importante que você, mais do que listar isso aqui, é você ter um processo nesse seu comercial. Por exemplo, toda quarta-feira de manhã é um momento que eu separo para fazer comercial. Se o cliente quer fazer reunião comigo, é quarta-feira de manhã. Se eu preciso montar a proposta, é quarta-feira de manhã. Então, uma vez por semana, pelo menos, eu dedico tempo a isso. Né? E quem está começando, assim, separe mais tempo ainda, tá bom? Quinto passo, estruturar os seus processos administrativos. Isso é bem importante. Porque muitas pessoas elas ficam preocupadas em aprender a ser um social media, mas mais do que ser um social media, você é um empreendedor. Então você precisa entender que há duas caixas. Há a caixa do seu negócio, né? E o seu negócio precisa ser estruturado, organizado e ele precisa desenvolver. E a caixa do conhecimento da profissão. Você ser social media e você entender como que você desempenha essa função, né? Então, são duas coisas que você precisa tratar. O que eu vejo que acontece muito é que muito social media começa e ele só se preocupa com a caixa de conhecer e desenvolver o papel do social media, prestar o serviço, mas não se preocupa com o negócio em si. E essas duas frentes, elas precisam estar alinhadas, senão o que vai acontecer? O seu negócio nunca vai deslanchar, você sempre vai estar procurando cliente, e se você não tem as coisas organizadas, você deixa de ter cliente, aí você tem que procurar outro cliente. Então você fica, é uma expressão que a gente usa, correndo atrás do rabo. Você fica literalmente sem andar para frente, tá bom? Então, o quinto passo é justamente isso, é estruturar os processos administrativos. O que é muito importante aqui e como que você vai fazer isso? À medida que você tiver um primeiro cliente, não se preocupe em estruturar tudo para começar a divulgar o seu trabalho. Não. Você divulgou o seu trabalho, você conseguiu um primeiro cliente, aí sim, você vai começar a estruturar o seu negócio. Tem um primeiro cliente. Qual que é um processo administrativo importante agora? É você ter um contrato. O cliente precisa assinar um contrato com você, né? Para você assinar um contrato, você precisa ter definido outras coisas. Você precisa ter definido qual é o preço do seu serviço, que pacotes que você vai vender, o que cada pacote vai ter. Por exemplo, hoje eu trabalho com 3 pacotes para gestão de rede social. Cada pacote tem uma coisa, né? Tem lá as atividades que são os serviços que são prestados, o valor, né? Tem coisa que é comum em cada um. Então você precisa definir isso, tá bom? Então você precisa definir um modelo de proposta para você mandar para um cliente, definir esses pacotes, né, que vai estar dentro do modelo de negócio, do modelo na proposta, peço desculpas. Você precisa definir um contrato padrão para toda vez que você tiver um novo cliente, tem esse contrato padrão, você muda o escopo, né, o pacote que o cliente escolheu, muda os dados do cliente e assina. Vai assinar como? Vai assinar online, que é muito mais fácil digitalmente, hoje tem várias plataformas para isso. Vai assinar físico. Então é importante você definir isso, tá bom? Isso é estrutura dos processos administrativos. Então, vai emitir fatura, vai emitir nota. Eu lembro que isso era um medo que eu tinha, assim, que era. Eu ficava, meu Deus, eu não entendo nada sobre contabilidade, sobre fatura, como que eu vou fazer, né? Aqui em Portugal a fatura, no Brasil a nota fiscal, e eu não. E no começo eu tentava fazer sozinha, e aí eu tomei uma decisão que foi: vou contratar uma pessoa. Então, hoje eu tenho e adoro, até recomendo. Tá aqui no meu radar, inclusive, de fazer live com ela futuramente, que é a Cristina me ajuda, é a minha contabilista aqui e ela faz, assim, absolutamente tudo. Por quê? Porque eu entendi que isso era muito profundo, eu não entendo sobre essas coisas, então eu precisava de alguém para me ajudar. Então, ela é quem me ajuda e eu fui procurar ajuda, né, com relação a isso. Então, fui procurar mesmo uma profissional para isso. Mas é importante por quê? Porque tudo isso, conforme você vai estruturando, o cliente também entende que o seu negócio é um negócio, ele é profissional, ele não é amador. Eu recebo muita mensagem, eu já recebi mensagem de pessoas falando: não tinha contrato, não recebeu de cliente, prestou o serviço, não emitiu fatura, não recebeu. Então, assim, o que adianta você fazer todo esse trabalho, ter um cliente e as coisas não caminharem? Então, se você faz as coisas organizadas e profissionalmente, né, você profissionaliza o seu negócio,
estrutura esses processos administrativos, o cliente tem uma percepção de valor maior do seu negócio. E o que que isso acontece? Você chega a cobrar mais. Por quê? Porque o cliente entende que fala, ah, ok, então essa pessoa fez uma reunião comigo, essa pessoa me mandou uma proposta, olha a qualidade da proposta, olha, ela tem um contrato, né? O contrato é para te resguardar e resguardar o cliente, né? Então, tem muitas pessoas que prestam serviço e depois ficam penando para receber. Não, gente, você recebe depois que você presta o serviço. E tudo isso é estabelecido em contrato. Então, é importante, quando você tiver um primeiro cliente, você pare e pense. Eu já te dou essa dica. A primeira coisa é contrato. Faça um contrato. O cliente assinou, aí sim, começam as coisas, tá bom? Depois, esse é o quinto passo. Vamos para o sexto passo. O sexto passo é planejar os seus processos, o processo da entrega do seu serviço. Uma coisa é os temas administrativos, então, contábil, proposta, um contrato, essas coisas que tem a ver com aquela caixinha do negócio. A outra coisa é o que você vai entregar como serviço contratado de social media. Então, você precisa organizar como que vai ser a entrega do seu serviço. E essas etapas precisam estar claras para o cliente. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Nessas etapas a gente tem, por exemplo, a criação, a construção do conteúdo, do calendário de conteúdo do cliente. Então, eu estou com um novo cliente, ele assinou um contrato, né? Ele precisa me passar as informações de acesso das redes sociais dele. A gente precisa definir algumas coisas, né? Por exemplo, ele vai querer aparecer na rede social, não vai aparecer? Tem banco de imagens, não tem banco de imagens? Qual é o tom da mensagem que a empresa dele quer dar? Então, todos esses alinhamentos precisam acontecer. Como que vai acontecer? Vai ser numa reunião? Então, precisa deixar claro para o cliente. Ele assinou um contrato, ele te pagou. Qual que é o primeiro passo, então? Vamos fazer uma reunião de briefing. Fez a reunião de briefing, qual que é o próximo passo de você entregar para o cliente o serviço? O que, que você vai entregar para ele? Você vai voltar, vai fazer um estudo, certo? Vai desenhar toda uma estratégia para ele, digital, vai apresentar isso para ele, vai apresentar um calendário editorial para esse cliente. Essa é uma das etapas, por exemplo. O cliente aprovou o calendário, você vai voltar e vai produzir esse conteúdo. Esse conteúdo, você vai apresentar para ele como? Vai ser semanalmente? Vai ser quinzenalmente? Mensalmente? Como que você vai fazer isso? Né? Como que você vai entregar o seu serviço? Vou dar um exemplo para ficar claro para vocês. Eu, Paola, aqui no Marketização. O cliente entrou, contrato, fatura, né? Pagou, reunião de briefing. Fez reunião de briefing. Peguei todas as informações, senha dos acessos, né, das redes sociais, volto, faço o estudo, né, toda a estratégia de conteúdo dele, mando para esse cliente, apresento para esse cliente, aliás, isso em reunião, apresento a estratégia para ele e apresento um calendário editorial. Ele me aprova o calendário editorial, volta, eu tenho um prazo, né, normalmente a gente trabalha com 7 dias úteis aqui, a gente faz todo o material para ele. Então, a imagem, né, o designer, faz o texto, hashtags, organiza todo o material para o cliente. Às vezes eu chego até a postar, hoje é dia de entregar o material, acho que vocês já viram, né? Passar algum bumerangue, alguma coisa assim do material que a gente entrega. Eu faço material mensal. Então chega nessa altura do mês, que é o começo, agora é o primeiro dia do mês. O cliente já sabe tudo que vai acontecer em fevereiro. Ele já recebeu, ele já aprovou. Eu tenho um método do cliente aprovar isso. Como que o cliente vai aprovar para mim? Como que ele vai aprovar para você? Você vai mandar isso por e-mail? Vai ser numa reunião? Você vai mandar uma apresentação? Vai mandar pelo WhatsApp? Isso é a sua entrega. Olha o valor e como isso é importante. Porque é isso que vai tangibilizar o serviço. É nesse momento que o cliente entende o que ele está pagando, o que ele está contratando. Isso precisa ser muito bem feito para o cliente entender que você entrega um bom serviço, tá bom? Aí, por exemplo, você entregou o material, o cliente aprovou. O que acontece aqui depois? A gente faz os agendamentos para depois fazer a gestão diária da rede social do cliente. Entrar, responder comentário, ver se o post saiu, fazer as interações e aí por diante. Mas isso precisa estar bem claro. Acabou o mês, o que acontece? Relatório. Pega o relatório, manda para o cliente. Então, isso é um outro passo. Isso é planejar os processos de trabalho e deixar claro para o cliente o que vai acontecer.
Cliente, você, ó, vai acontecer essa reunião de briefing, depois você vai receber um calendário editorial, a gente vai desenvolver o seu material, depois vai mandar o material para você via e-mail, vai fazer uma apresentação, você aprova esse conteúdo ou pede alteração, a gente altera, ajusta o que precisar, aprovou tudo, a gente posta, e aí faz a gestão. Acabou o mês, relatório de desempenho. Esse relatório vai ser por e-mail. Depois, o que acontece? Acabou um mês, vem a organização do próximo e acontece esse ciclo. Então, você precisa planejar esses processos de trabalho e deixar claro para o seu cliente quais são as etapas, tá bom? Então, essa é o sexto passo para você iniciar na carreira de social media. Sétimo passo, não menos importante, mas é o último. E aqui precisa ter atenção e experimentar, tá bom? Vou dar algumas sugestões para você, mas o sétimo passo é escolher ferramentas que possam te ajudar. Não acho que você consiga fazer tudo isso de forma profissional se você não tiver ferramentas. Você precisa ter, tá bem? Isso por quê? Porque vai melhorar a qualidade do seu serviço, você vai melhorar a entrega para o cliente e o cliente vai ter mais resultado. Porque no fim de tudo, você precisa mostrar resultado para o cliente. O cliente está te contratando para quê? Para vender mais na internet, para ter mais lead, certo? É isso. No fim, tá todo mundo na internet querendo vender e você precisa ajudar de fato a mostrar também para esse cliente que ele está tendo resultado. E as ferramentas também ajudam, tá bom? Então, por exemplo, ferramenta de edição de vídeo. Você pode usar InShot, pode usar CapCut, por exemplo. Gerenciamento de rede social, né? Eu uso bastante o MLabs, mas tenho a Ethos, por exemplo, que também é muito boa e ajuda você no gerenciamento da rede social. Quando você tem um cliente é fácil, gente. Agora, quando você começa a ter 2, 3, 4, 5, às vezes num dia sai 3, 4 posts, sai um de manhã, sai outro tarde. Se você não tem ferramentas que possam te ajudar e deixar os processos automatizados, seu negócio também não cresce, você fica muito manual, tá bom? Então é importante e eu indico essas duas. Pode usar também e tenha atenção para escolher ferramentas de designer. Se você não é um designer que aprofundou, sabe mexer no Photoshop, hoje nem precisa de tudo isso, tá, gente? Pode usar, por exemplo, o Canva. Né? O Canva é super fácil, super intuitivo. Você consegue fazer designs profissionais excelentes lá dentro, né? Mas você precisa definir essas ferramentas. Então, de edição de vídeo, de gerenciamento de rede social, de designer, definir, por exemplo, isso é uma coisa muito importante, onde vai ficar tudo armazenado. Eu falo que isso é ferramenta também, né? Por exemplo, eu uso o Google. Eu assino o Google, o meu e-mail está ali no Google, mas é um @marketização.com, isso profissionaliza. Eu tenho um Drive, que é a minha rede, e essa rede é compartilhada com o cliente. Então, defina isso também. Defina quais são as ferramentas, aquilo que pode te ajudar, aquilo que você pode investir, porque isso também vai entrar no custo do seu serviço, tá bom? Então, esses foram os 7 passos para você iniciar na carreira de social media. Vou fazer aqui uma recapitulação rápida, só para a gente falar então dos 7 passos, tá bom? O primeiro passo, então, antes de mais nada, não sei nada, nunca ouvi falar sobre social media, estou começando, ou já sei estudar. As coisas mudam muito rápido, então estude. Estude sobre marketing digital, sobre estratégia digital, criação de conteúdo, designer, edição de imagem, edição de vídeo, técnicas de escrita, tá bom? É importante estudar. Mais do que estudar sobre marketing digital, sobre a estratégia de conteúdo, estude também sobre a rede social. Não trabalhe na rede social como usuário, mas sim como profissional. Então, entenda como o algoritmo funciona, qual é a particularidade de cada rede social. Isso também é importante, tá bom? Segundo passo, defina um nicho de mercado. Lembra que eu comentei aqui com vocês, não é obrigatório, mas é interessante principalmente para quem vem com bagagem, tá bom? Então, se você veio de outro mercado e já tem esse conhecimento, é natural e vai ser mais fácil para você se você começar a trabalhar naquele nicho, naquele mercado do qual você veio. Imobiliário, beleza, dei alguns exemplos aqui para vocês, tá bom? Se você não tem um mercado que você conheça, esteja aberto para ter clientes. Tenha clientes e entenda qual é o mercado que você mais gosta e comece a aprofundar. Terceiro passo, treine. Como que a gente falou para treinar? Treinar com as suas próprias redes sociais, né? Então,
construir um perfil profissional. Desse perfil profissional, você começa a criar o conteúdo, começa a testar imagem, vídeos e aí por diante, técnicas de escrita, enfim. Por quê? Porque esse treino vai ser no seu perfil profissional, que vai ser o seu cartão de visita, vai ser o seu portfólio futuramente. Depois que você treinar, o quarto passo é divulgar o seu trabalho. Abrir a boca para o mundo e falar que você trabalha como social media. O que a gente falou aqui? Pode falar para a rede de contatos mais próxima, pede para eles indicarem também, fala com os comércios locais. Então, assim, você mora em algum lugar e tem um café, tem uma padaria, tem um mercadinho, mesmo que seja pequeno, um salão de beleza, um dentista, fale que você trabalha com isso, né? Indica as suas redes sociais, tá bom? Quinto passo, então, depois de divulgar o trabalho você precisa de um primeiro cliente, conseguir o primeiro cliente é estruturar os processos administrativos. Lembra que a gente falou sobre emissão de nota, sobre contrato, sobre precificar e ter um escopo de trabalho, ter um modelo de proposta. Tudo isso é você estruturar o seu negócio. Lembra que o seu negócio tem duas caixinhas, o seu negócio e o seu serviço em si, tá bom? Você precisa estar olhando para essas duas caixas. Sexto passo, planejar o processo de trabalho mesmo. Então, como que você vai entregar o seu serviço, aquilo que o cliente contratou? Quais são as etapas que vão acontecer para você entregar? E isso precisa não ser só claro para você, como principalmente para o cliente. Depois o cliente fica, no começo, né? O cliente ainda não sabe, ainda não entende, mas no segundo, terceiro, quarto mês o cliente já está habituado. Até ele fala para você, olha, que dia você vai mandar o calendário editorial? Separei tal dia. Então é importante que as etapas estejam claras, tá bom? Além disso, organizar a sua rotina. Isso é muito importante. Que dias você vai fazer o quê? Tem que ter tempo para fazer tudo, tá bom? Então, tem que ter tempo para fazer material para cliente, mas tem que ter tempo para fazer prospecção. Faça como eu. Pegue a agenda se for mais fácil para você. Pegue uma agenda, pode ser de papel, eu faço na agenda do Google, e eu separo. Segunda-feira é dia de fazer marketing. Terça-feira é dia de entregar coisa para cliente, então é o dia que é produção. Quarta-feira é aula e comercial. Quinta-feira é dia de novo de entrega para cliente. Sexta-feira é projetos especiais. É assim que eu me organizo. Mas se você não define o tempo na agenda, você também não consegue se organizar, tá bom? Falamos do sexto passo e o sétimo passo, escolher as ferramentas que possam te ajudar, tá bom? Então, ajudar o seu negócio a crescer, a ajudar a você ser mais ágil. Esses são os passos, então, para você iniciar na carreira de social media. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você tem dúvida, deixa aqui também, que eu vou olhar as dúvidas de vocês, vou responder aqui. Se você conhece alguém, por exemplo, que quer mudar, não está satisfeito na profissão, pega essa aula, encaminha o link para essa pessoa, fala para ela assistir. Por quê? A verdade é uma só, gente. Hoje a gente não precisa viver com as regras de outras pessoas. Eu respeito muito a relação que pessoas gostam de trabalhar para os outros, mas não é a minha forma de ver a vida, né? Eu tenho um filho pequeno e eu entrei nesse mercado justamente para conciliar a maternidade com a minha carreira. Eu precisava de um trabalho que me possibilitasse ter ganhos expressivos para me manter, né, para pagar minhas contas, mas que me possibilitasse também ter a liberdade de escolha. A liberdade de, se meu filho tem uma festinha, eu vou lá na festinha com o filho. Se meu filho ficou doente, eu pego meu filho e vou levar o meu filho para a escola, buscar meu filho na escola. E tudo isso, essa carreira social media, te permite tudo isso. Então, eu sei que muita gente está começando e às vezes fica, mas como, mas como? E fica batendo às vezes a cabeça, sabe? E não consegue deslanchar com o negócio. Sinceramente, se você seguir esses passos, porque esses foram os passos que eu fiz. Foi assim que eu fiz. E as coisas aconteceram. É você insistir e não desistir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você ainda não segue, me segue aqui no Instagram. Então, @marketização. Se inscreve também no canal do YouTube, que agora vai começar a ter as aulas lá gravadas. Vai ter vídeo novo também durante a semana. E se você tiver alguma dúvida, deixa também em direct para mim, porque a minha ideia aqui é mesmo ajudar vocês a chegar aonde eu cheguei. E que as pessoas possam viver de uma maneira mais livre, mais verdadeira, de acordo com os seus princípios e serem felizes com aquilo que elas trabalham. Bom? Então é isso.